Bem, águias ou gafanhotos? É o tema da nossa mensagem nessa manhã. Números 13, 33. 13, 33. Diz assim a inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim éramos também aos seus olhos. Vou repetir. E ali vimos gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim éramos também aos seus olhos. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe a nossa vida sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, a Bíblia tem um símbolo para aqueles que esperam no Senhor, que é a águia. A ave forte, viva, corajosa e vencedora. E em algumas passagens bíblicas, Deus mostra ao povo de Deus, traz aqui uma analogia ao povo de Deus como a águia, como um povo forte, um povo que vence sobre as tempestades e conquista alturas. Mas existe um fato preocupante, porque há pessoas que não vivem como águias, mas como gafanhotos. E eu quero trazer esse foco mais afunilado. Quando eu digo a pessoas, eu quero dizer a crentes. Crente que, ao invés de vencer nas crises, estão cabisbaixos, tristes, sofrendo derrota nas áreas onde podiam ser vencedores. Crentes que estão vivendo como gafanhotos. Alguns crentes que são como esses 10 espias, porque esse texto que nós lemos, de Números 13, vai falar apenas aqui de maneira rápida. Eu sei que você conhece o texto, mas apenas para aqueles que não lembram do que se fala esse texto. Moisés separa 10 espias, 12 espias, para que pudessem ir vigiar ou olhar a terra de Canaã, onde eles iriam invadir. E diz a Bíblia que esses homens ficaram lá por 40 dias, vigiando, olhando aquela terra. E quando voltaram, trouxeram o relatório para Moisés, dizendo: olha, Moisés, seguinte, nós vimos lá uma terra que mana leite e mel, uma terra muito próspera. Próspera a tal ponto de um cacho de uva ter um homem que carregar esse cacho nas costas, de tão pesado que era esse cacho de uva. Mas tem um problema. Aquela terra tem gigante. E olhando para aqueles gigantes, a gente parecia gafanhoto diante daqueles gigantes. Aos nossos olhos, nós éramos gafanhotos. E aos olhos deles também, nós éramos gafanhotos. Ou seja, os gigantes nem viram ele, mas eles disseram que aos olhos também dos gigantes eles eram como gafanhotos. Então, essa maneira do Filho de Deus de se ver é altamente danosa. Gente que nasceu águia, mas se vê como gafanhoto. Gente que nasceu para vencer, mas se vê um derrotado. Deus fala que o povo que espera nele é como águia, mas enquanto isso, alguns dos seus filhos se comportam como gafanhotos. E é um absurdo, porque nós lemos no verso 2 que esses espias que se viam como gafanhotos ocupavam uma posição honrosa em Israel. Eram os príncipes. Moisés escolheu os príncipes para ir como espias, ou seja, era a galera mais nobre do povo, e esses nobres se viam como gafanhotos. Moisés escolheu esses justamente para que fossem
conhecer essa terra prometida e voltar de lá trazendo o relatório do que viam, porque o relatório deles deixaria o povo animado para a conquista daquela terra. E eles foram. Ficaram lá 40 dias. 40 dias de admiração, porque a terra era muito boa, era fértil, manava leite e mel. Na volta trouxeram o fruto da terra, trouxeram romãs, trouxeram figos, que frutos lindos. Mas aí vem o verso 23, fala que foi preciso 2 homens para carregar um cacho de uva. Cada uva, eu imagino, né, penso eu, né? Você precisa 2 homens para carregar um cacho de uva, cada uva deve ser o tamanho de uma melancia. Eu falei, rapaz. Mas na hora de trazer o relatório, 10 dos espias disseram para Moisés, olha, a terra é boa, mana é leite e mel, mas o povo de lá não dá para a gente encarar, não. Os caras são grandes, nós não podemos vencê-lo. Há uma linguagem bíblica que diz, perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. Homens que eram águias, mas se sentiram diminuídos diante dos gigantes. Eram nobres, mas se sentiram como insetos, como pequenos gafanhotos do deserto. E será que, nessa manhã, eu falo para algum filho de Deus, que tem se sentido muito pequeno diante dos gigantes problemas da vida? Será que eu estou falando para algum crente que fica pensando, não adianta insistir no meu discipulado, não adianta querer o meu batismo, não adianta desejar o meu crescimento espiritual, meu casamento não adianta, a minha vida não adianta, porque eu não vou conseguir gigantes no caminho. Ei, filho de Deus Todo-Poderoso, o Senhor te vê como águia. Quem te vê como gafanhoto é você. Portanto, você é o que Deus diz que você é e não aquilo que você pensa que você é. Mas se o modo de você ver é como um gafanhoto, isso é muito mal, é um prejuízo para você, um prejuízo para a sua família, e vou dizer para você, um prejuízo para a nossa igreja. Um prejuízo para o reino de Deus. Porque no lugar onde deveria ter só águia, cheio de gafanhoto, dá ruim. E como alguém pode saber se tem essa mania de se ver como gafanhoto? Essa mania, ela apresenta alguns sinais. E eu quero pensar nessa manhã sobre os sinais. Aí eu queria que você, pastor, como é que eu faço para me identificar se eu sou águia ou sou gafanhoto? Eu vou trazer essas características para você fazer uma análise aí da sua vida. Primeira característica, falta de fé no poder de Deus. Primeira coisa. Quer saber se é um gafanhoto? Gente que não crê no poder de Deus. O verso 31 diz que eles disseram, não podemos atacar aquele povo. Entenda que esses espias, eles duvidaram que Deus podia dar um jeito, e ali só enxergaram os obstáculos. Eles tiraram os olhos de Deus e só focaram nas circunstâncias difíceis. E por isso começaram a se ver como pequenos, como gafanhotos. Ei, quando na sua vida, começa a ter dúvida de que Deus pode fazer, isso é um sinal de inverter aqui, deixa eu inventar uma palavra aqui chamada gafanhotice. Tem gente com síndrome de gafanhoto, porque não crê no poder de Deus para derrubar gigante. Ei, Deus tem poder para tudo. Tudo. Esse é o primeiro sinal. Mas aí o cara não crê, é gafanhoto. Segundo sinal, apresentado por quem se vê como gafanhoto, complexo de inferioridade. Ainda no verso 31, eles são mais fortes que nós. Quem disse? Quem falou que para o cara ser grande, ele é mais forte que você só porque ele é grande? Quem falou? Quem falou que o cara, por ser mais alto, tem uma vida mais saudável? Olha o pastor Davi.
as cidades que eles deviam conquistar eram grandes e fortificadas, é verdade. Mas Deus é maior do que aquela cidade. Que gigantes habitavam naquela terra é fato. Mas Deus, o Todo-Poderoso, é maior do que o gigante. Mas eles se sentiam inferiorizados. Complexo de inferioridade é outro sinal horrível. Mania de quem quer continuar sendo gafanhoto. Na minha vida tudo dá errado. Nada dá certo. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Não me dou bem profissionalmente. Nada que eu faço dá certo. Gafanhoto. Espírito de gafanhoto. Outro sinal, no verso 32, fala do pessimismo. Nós vemos aqui que os 10 espias, eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra que viram. Eles disseram, olha, a terra para a qual nós fomos em missão, essa missão de reconhecimento, essa terra devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Olha só, quando as pessoas se tornam pessimistas, elas passam a desprezar o que Deus dá. Porque aquela terra era boa, a terra era abençoada, era Canaã, a terra prometida, mas eles a chamaram de devoradora de gente. E começaram a semear desânimo, falando negativamente sobre a terra. Irmãos, tem gente que não entende a bênção que Deus deu para ele e tem perdido a bênção. Tem perdido a bênção. Pelo simples fato de ser pessimista. E pessimismo também é um sinal de gafanhotice. Há outro sinal desse terrível modo de ser, que é a baixa autoestima. Perto dele, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. Uma outra versão diz, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Ou seja, eram águias, mas estavam se vendo como gafanhotos, como inseto. Imagina alguém te chamar de inseto, ô inseto. Imagina só. Você acha, olha como é que é tão pejorativo. De águias para gafanhotos. De príncipes, porque aqueles homens eram príncipes. De príncipes para inseto. De filho de Deus para um inseto. Irmão, quando você se olha no espelho, você deve aprender a gostar daquilo que você vê, porque senão você passa a ter problema de autoestima. Nós precisamos entender que nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu tenho um amigo que, ao perceber que ficava calvo, ele passou a pentear os cabelos do lado para frente, fazia uma franjinha para esconder a calvície. Autoestima baixa. Rapaz, eu me olho no espelho e eu vejo, rapaz, que gordinho ajeitado. Outro dia uma irmã passou ali na igreja e me abraçou e falou assim, pastor, o senhor é todo socadinho. Eu achei lindo aquilo ali. Me chamou de socadinho, eu achei um elogio maravilhoso. Lógico que não ia dizer que eu era bonito, que não sou, magrinho não sou. Ela me chamou de socadinho, eu falei, isso é lindo. Me achei um socadinho espetacular, um espetáculo de socadinho. Cara, eu não sou gafanhoto, não sou um inseto, não vou me diminuir. A palavra de Deus ensina que eu não devo me exaltar, mas eu também não devo me diminuir. Mas tem muitos crentes que se veem como pequeno, como gafanhoto de Jesus. Olha só, já pensou você ensinar seu filho a cantar? Sou gafanhotinho de Jesus. Irmãos, não é realidade. Deixa eu fazer uma cara séria aqui. Que o pessoal da mídia falou, pastor, eu não consigo tirar uma foto do senhor sem o senhor está fazendo careta. Então, irmãos, veja como é danoso um crente se ver como gafanhoto. Agora, olhando para o verso 38. O verso 38 diz o seguinte,
de todos os que foram observar a terra, somente Josué, o filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. No capítulo 13, no verso 30, nós lemos que Calebe falou bem diferente daquilo que os espias, os outros 10 que se viam como gafanhoto. Olha a fala de Calebe: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha a postura de águia, olha a postura de gente que crê em Deus, olha a postura de gente que sabe que é filho de Deus, que é príncipe. De olha, vamos subir, vamos tomar posse da terra, é certo que venceremos. Ei, meu irmão, é certo que você vencerá. É a Bíblia que diz isso, que nós somos mais que vencedores. Cara, você não crê porque está com a visão de gafanhoto, se vendo como inseto. Josué e Calebe entraram na terra prometida porque eles confiaram em Deus. Deixa eu te falar, deixa eu lembrar você. Mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito, contando mulheres e idosos. Mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Desses que saíram do Egito, só Calebe e Josué entraram em Canaã. Vou repetir. Óbvio que entrou mais gente, porque depois eles ficaram 40 anos no deserto, e nesses 40 anos nasceram muita gente. E aí esses que nasceram no deserto entraram alguns também. Mas dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe que entrou na terra prometida. 45 anos depois, Calebe bota o pé onde Deus prometeu, porque não importa o tempo que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer na sua vida. Calebe confiou nisso. Calebe não era imediatista. Calebe não é a galera do fast food. Não é a galera do tem que ser agora. Se não é agora, não é de Deus. Não, ele sabia esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Irmãos, Deus honra os que creem na sua palavra. Você é águia e não gafanhoto. Então é hora de começar a se ver conforme Deus vê. Porque muitas vezes, diante dos desafios, das situações difíceis, alguns crentes são levados a se sentir como insetos. Eles veem as circunstâncias gigantescas, olham para a sua frente e não conseguem se ver como filho do Deus Altíssimo. Mas se veem como se fossem gafanhotos. Muitos até dizem, eu sou um problema para a minha família. Eu sou a ovelha negra. Eu não consigo nada. Eu não posso nada. Cadê a bênção da promessa para mim? Só vem para os meus irmãos. Só vem para minhas irmãs. Eu não mereço melhor. Então é melhor eu assumir a minha gafanhotice. Ei, se ultimamente você tem se visto com esse tipo de sentimento, pequeno diante dos desafios, sem condições para nada, há 3 coisas que são princípios de Deus para arrancar esse modo de se ver do seu coração, e eu finalizo com esses 3 tipos de coisas. Primeiro, anote aí, você não é o que você pensa que é. Primeira coisa, você não é o que você pensa que é. Muitos crentes andam cabisbaixo, desanimados, desistindo da luta, porque não sabem ou esqueceram quem são, nem o que têm em Cristo. Por isso pensam que são como insetos, enquanto na realidade são príncipes, filhos de Deus. Ei, eu quero lembrar você nessa manhã, você é príncipe, filho de Deus. Pastor, linda mensagem de autoestima, parecendo o David Leonardo. Não, meu irmão, eu estou dizendo para você que é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Segunda coisa, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Talvez você aceitou na sua mente uma palavra de maldição,
que alguém despejou sobre a sua vida no momento de ira. Talvez você guardou na memória uma palavra de fracasso que seu pai, sua mãe, seu marido, seu professor, seu patrão, seu pastor, sei lá quem lhe disse, e a partir dali você começou a cultivar um sentimento de derrota, de fracasso, e se vê como um inseto. Mas, meu irmão, não aceite desgraça em sua vida, reaja, porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Faça o que fez a mãe de Thomas Alva Edison, quando a professora mandou o menino de volta para casa dizendo que ele era incapaz de aprender. Aquela mãe não aceitou a palavra de derrota na vida do seu filho, investiu nele, e Thomas Edison veio a ser um dos maiores e mais brilhantes cientistas de todos os tempos. Filho de Deus, você não é o que as pessoas dizem que você é. E terceira e última coisa, para arrancar de vez esse seu modo mal de se ver, você é o que Deus diz que você é. Vou repetir para você fazer de conta que é pentecostal e dar um glória a Deus. Você é o que Deus diz que você é. Nós somos fracos nesse negócio de glória a Deus, né? Fica até falso, né? Nós é ruim disso. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, aquele que espera em Deus, que crê em Jesus e que tem o Espírito Santo no coração, não pensa o que é, não é o que as pessoas dizem que é, mas é o que Deus é. É o que Deus diz que nós somos, e Deus diz que nós somos filhos dele. Oh, meu irmão, nós somos filhos de Deus. Esse Deus que nós cantamos aqui, um Deus que a gente não consegue nem explicar. Eu tenho uma lista de coisas aqui. Você é escolhido e amado por Deus. Você é uma nova pessoa, selado e batizado com o Espírito Santo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é adquirido pelo sangue do Cordeiro. Você é habitação de Deus. Você é membro do corpo de Cristo. Você é mais que vencedor. Você é filho do Rei. Ei, você é a coroa de Cristo. Aleluia! Portanto, viva como águia. Viva como águia. Você não é gafanhoto, você não é um inseto, você é um filho de Deus. Amém, meu irmão? Finalize o mês de outubro com essa palavra, o mês de agosto com essa palavra. Entre em setembro com a certeza de que Deus é maior do que os nossos problemas.